Olá, pessoal, tudo bem? Continuando aqui o nosso curso de cálculo diferencial integral 3. O assunto de hoje a gente vai ver sobre as integrais triplas, tá? Então vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Assim como as integrais duplas são tratadas como retângulos abaixo da superfície dada pela função, nas integrais triplas fica um pouco complicado, porque a gente vai pensar que não é possível, não é tão fácil, né? Possível até é, mas não é tão fácil construir um gráfico no R4, né? Então a gente vai pensar numa superfície lá no R4 e aonde a gente vai fazer subdivisões nesse domínio que vai ser no R3, né? Então a gente vai ter lá uma função de três variáveis no R4 e o meu domínio vai ser subdividido em prismas, tá? Então, assim, blocos retangulares, vamos assim dizer. Então, esse gráfico aqui, se a gente for pegar aqui no R3, o domínio, né, no R3, então eu tenho aqui as dimensões x, y e z, então as dimensões em x vão ser definidas num retângulo de A até B, no intervalo de A até B, depois no intervalo de C até D para Y e de E até F para Z, tá? Então, é como se a gente pegasse lá aquela região do domínio no R3 e dividisse em cubinhos, né, em blocos retangulares. Então, aqui a gente teria a variação para X, a variação para Y e a variação para Z, né? Então, a gente vai pegar lá um cubinho daquele dali e ele vai me dar aqui uma referência de unidades de volume. Por quê? Porque na hora que eu multiplico essas três dimensões aqui, eu acho o volume desse cubo ou desse bloco retangular e depois eu tenho que fazer o somatório de todos esses cubinhos para identificar quem é o meu domínio, né? Então, se eu fiz essas subdivisões em blocos retangulares e agora eu vou somar todos esses valores, então a gente aplica a soma tripla de Riemann. Então, a f de um x, y, z genérico, dentro daquele domínio do R3, vezes as unidades de volume, né? Então, como a gente utilizava lá para as integrais duplas, que eu utilizava unidades de área, né? Que eu tinha unidades de área no domínio x e y, tanto que a gente se preocupava em fazer apenas o gráfico aqui do domínio, né? Dependente de como ia ficar essa minha função, e eu multiplicava pelo ΔA para representar essa área vezes o valor da função, que a curva estaria lá no espaço, né? Então, aqui no R3, a gente vai ter unidades de volume, tá? Então, como que a gente pode definir, então, a integral tripla? Então, a integral tripla de f numa caixa B, por exemplo, vai ser dada integral, nesse domínio B, de uma f de x, y, z, dv. Quando eu me especifico, né, referente a dV, eu estou falando de unidades de volume, então a gente não calcula mais o volume debaixo do gráfico, porque aqui o domínio já é em três dimensões, então vai ser o limite daquelas divisões L e MN, né, cada uma para uma dimensão. Quando eu faço somatório de 1 até o infinito, né, vou tender esses valores ao infinito, que são cubos e blocos retangulares cada vez menores, da f daqueles pontos aleatórios vezes o volume de cada cubinho, de cada bloco retangular. Então, com isso, a gente consegue aplicar também o teorema de Fubini, né, que é o teorema das integrais iteradas. Então, se f é contínua em uma caixa retangular, então isso aqui nós temos intervalos fixos, né, de x a b, de y c d e de r s aqui, ou ef, como eu falei lá em cima, para z. Então, ela vai ser definida como uma integral de r até s, nessa simbologia dz. Então, nesse caso aqui, eu estou analisando a primeira integral, né? Então, vai ser a última que eu vou integrar. Depois, eu colocando no intervalo de CD, dy, e depois AB para dx, tá? Então, aqui a gente coloca a nossa f de x, y, z, tá bom? Como podemos fixar qualquer valor primeiro, a gente vai ter um total de 6 possibilidades. Então, pelo fato da gente ter aqui o dv no final, a gente pode substituir por dx, dy, dz,
mas pode também haver uma variação disso, né? Então, vamos supor que eu fixo aqui o Z. São 3 ali, D, né? D, D e D. Se eu fixo o Z, aqui me sobram duas possibilidades, que é o dx e o dy, e aqui me sobra uma possibilidade. Então, com o Z fixado, né, a gente tem duas variações dessa integral. Como no lugar do Z eu posso colocar x, y ou z, então a gente tem um princípio fundamental da contagem aqui, né, que vai totalizar 6 possibilidades. Então, existem 6 formas de calcular uma integral tripla numa caixa retangular. Vai depender da ordem que você colocar, da ordem que você estiver analisando. Mas existem 6 possíveis integrais que vão chegar no mesmo resultado, tá? Como que eu vou fazer esse exemplo aqui, então? Calcule a integral tripla de um domínio B de xyz ao quadrado dv. O fato de ter dv me permite que eu possa escolher a ordem de integração. E o B é uma caixa retangular, ou seja, intervalos fixos, de 0 a 1 para x, de menos 1 a 2 para y e de 0 a 3 para z. Vamos ver como que a gente resolve isso daqui. Então vamos lá, eu já tenho aqui os meus intervalos de x, de y e de z, então é só eu montar a minha integral. Pode escolher qualquer ordem por causa do dv. Então a gente tem aqui, vamos colocar nessa ordem de x, y, z para ficar mais simples aqui, mas não vai fazer diferença, tá? Então eu tenho integral de 0 a 1 na variável x, então aqui dx. Depois eu tenho uma integral de menos 1 a 2 na variável y, dy, e depois uma integral de 0 a 3 para a variável z. A minha função integranda, x, y, z ao quadrado. Então, agora é só fazer a resolução. Tá? Então, integral de 0 a 1, integral de menos 1 a 2, xyz ao quadrado na variável z, xy é constante. Então, fica xyz ao cubo sobre 3 no intervalo de 0 a 3. dy, dx. Então, integral de 0 a 1, integral de menos 1 a 2. Aqui o limite inferior vai dar 0, então só substituir o superior, né? Então, eu tenho 3 elevado ao cubo dá 27, dividido por 3 dá 9. Então, fica 9xy dy dx. Agora, vamos integrar pela variável y. Então, a gente tem integral de 0 a 1. A integral de 9xy em relação a y, 9x é constante. Então, fica 9x y ao quadrado sobre 2, de menos 1 a 2 dx. Então, substituindo os meus intervalos, eu tenho 9x vezes 2 ao quadrado sobre 2, menos o limite inferior, 9x vezes menos 1 ao quadrado sobre 2, dx. Então, integral de 0 a 1, aqui fica 2 vezes 2 dá 4, vezes 9 fica 36x sobre 2, menos 1 ao quadrado dá 1, positivo, 9x vezes 1 dá 9x sobre 2. 9x sobre 2. Eu não simplifiquei aqui para não ter que tirar MMC, tá? Mas você pode simplificar. Então, a integral de 0 a 1 fica 36x menos 9x, fica 27x sobre 2 dx. Colocar o meio aqui para fora, né? Ou 27 meios, mais fácil. Colocar o 27 meios para fora, integral de 0 a 1 de x dx. Isso fica 27 meios, x ao quadrado sobre 2, intervalo de 0 a 1, o inferior continua dando 0, e aqui fica, então, 27 meios vezes 1 meio. Meu resultado, 27 quartos. Não é unidades de volume, né? Não é volume embaixo do gráfico, até porque nós estamos falando de integral tripla. Então, o resultado aqui fica 27 quartos. Tá? Não vamos colocar mais unidades de volume. Tudo bem? Bem tranquilo, né? Então, só vai aumentar uma integral ali para calcular.
Esse é o caso mais simples, o caso onde a gente tem retângulos, né? Vamos dizer assim, retângulo para x, que são intervalos fixos, retângulo para y, retângulo para z. Né? Então, o fato de ter intervalos fixos aqui permite que eu calcule de maneira mais direta, né? Não tem muito problema aqui para fazer esse cálculo, tá joia? Continuando aqui, vamos lá. Como sabemos, nas integrais duplas, uma variável varia em extremos fixos e a outra varia entre duas funções. Essa seria a segunda ideia que a gente tem para a integral, né? Tanto que a gente constrói lá o gráfico do domínio, fixa um valor de x e vê que o y varia entre duas funções. Nas integrais triplas, a gente vai ter uma variável sobre os extremos fixos. Então, uma delas precisa ser de extremo fixo, até para que no final dessa integral você tenha um valor numérico, né? Então, precisa aqui de um extremo fixo. A outra vai continuar variando entre duas funções. E a terceira, que agora é a novidade, né? A terceira variável, ela vai variar em duas regiões do espaço. Então, com isso, a gente tem três tipos de integrais triplas. Então, vamos pegar aqui o primeiro tipo, o tipo 1, quando você fixa a variável x. O que acontece? Quando você fixa a variável x no intervalo AB, você percebe aqui que essa região no espaço, ela vai variar entre, quando eu analiso para y, né? Ela varia entre esta função e essa função. Né? Então, a gente sempre vai fazer, no caso aqui, né, tem essa também aqui, vou ter que dividir isso aqui em três partes. Então, varia entre essa e essa, entre essa e essa, entre essa e essa. Já daria aí três integrais quando eu fixo o x e vou variar o y. E essa projeção D aqui do meu domínio, ela é dada por dois planos. Então, um plano inferior aqui embaixo, que está em função de xy, e um plano superior aqui em cima, que está em função também de xy. Então, olha que interessante. Eu fixo x, intervalos fixos de A até B. Coloquei aqui embaixo, cadê? Aqui, ó. Eu fixo x nos intervalos de A a B. O y varia entre duas funções de x, né? Duas f's de x, eu coloquei como g. E o z vai variar entre dois planos, duas funções de duas variáveis, né? De x e y. Esse seria o tipo 1 quando eu fixo o x, que é o mais padrão que a gente costuma encontrar por aí. O segundo tipo seria com o y fixo. Né? Então, se eu seleciono aqui um intervalo CD para y, escolho um valor de y. Aqui seria a projeção dele, né, no plano YZ. Então, na hora que você vai analisar o teu x, o x varia entre duas regiões. Então, ele varia entre essa e essa. Você varia ali pelos dois valores de x, em função de y. E aqui, o plano inferior e o plano superior vai ser a variação do z. Né? Então, na verdade, do x aqui, né? Perdão. Então, esse plano e esse plano vai ficar em função desse domínio YZ. Então, o segundo tipo, ó, a gente tem o YZ daquele domínio e o x varia entre duas superfícies em função de y e z, certo? Então, olha lá, o y agora fica nos intervalos fixos, o x varia entre duas funções de y e o z vai variar entre, aliás, que é o contrário, viu, gente? Aqui não é o x, aqui é o z. O z varia entre duas funções de y e o x varia entre duas funções entre y e z, tá? Vou arrumar isso aqui no material. Esse é o tipo 2, então, quando o y é fixo. E o terceiro tipo, se eu analisar já aqui o plano, né, do domínio como se fosse o xz, então a gente fixa o z, a gente coloca um valor fixo de z, percebe que o x ele vai variar entre duas regiões em função de z, e o valor do meu y varia entre duas superfícies
é onde as variáveis são x e z. Então, olha lá, o z varia nos extremos fixos, o x vai variar entre uma função, entre duas funções de z, e o z não, que é o y. E o y vai variar entre duas funções de x e z. Né? Se a gente for pensar por que isso acontece, é bem lógico, né? Se a gente varia primeiro x e z, o y some da integral aqui. Depois, quando a gente for fazer x for integrar em relação a x, a gente teria aqui x e z. Então, o x sai, fica só z, vem aqui o z no intervalo fixo para dar um valor numérico. O mesmo acontece aqui, né? Então, se eu integro entre y e z, o x sai, fica y e z. Eu integro z em relação a y, fica só y, eu venho no y, substituo os valores fixos e eu tenho aqui também um valor numérico, tá bom? E o último exemplo, como é que eu vou calcular então essa região aqui do paraboloide, dada por esse plano, né? É esse paraboloide, e esse plano y igual a 4. Aqui a gente vai fazer algumas considerações, né? O ideal, a gente vai chegar na forma ideal de como que eu resolvo isso daqui. Mas vamos analisar algumas situações aqui. Ó, a minha primeira análise, vamos pensar assim. Se a gente for fazer de acordo com o que a gente está acostumado, analisar o plano XY e o Z vai variar entre X e Y. O que acontece aqui? Esse paraboloide tem y igual a x ao quadrado mais z ao quadrado. Então, o fato dele ter y igual a esse paraboloide significa que ele vai na direção do y, certo? O fato dele ir na direção do y, ele já não vai mais obedecer aquele paraboloide que a gente faz assim lá no espaço, né? Em direção ao z. Quando a gente tem z igual a alguma, sei lá, um x ao quadrado mais y ao quadrado, a gente tem aqui um paraboloide em relação à cota z. Como eu tenho aqui y igual a x ao quadrado mais z ao quadrado, então esse paraboloide vai estar na direção y. Então, esse paraboloide ficaria mais ou menos assim, na direção y. E eu tenho aqui, esse seria o meu plano, né? E o plano y igual a 4. Então, lá no 4 vai cortar um plano aqui, no y igual a 4, e eu teria essa região aqui de integração. Qual é o problema da gente fazer o que a gente está acostumado com x e y? O grande problema é que eu tenho que ver a projeção desse paraboloide no plano XY. Quando eu faço essa projeção, esse paraboloide vai dar uma parábola no plano XY, certo? Por que eu sei? Se eu colocar ali, ó, y igual a x ao quadrado mais z ao quadrado, e eu quero que o z vale zero, o meu y vai ser igual a x ao quadrado. Então, lá no meu domínio, eu vou ter esse paraboloide aqui, ó. Paraboloide passando pela origem. Certo? Isso no domínio XY. XY aqui. Então, vou ter esse paraboloide. Até chegar no plano, y igual a 4. Então, essa seria a minha região aqui do domínio XY. Qual é o problema se eu fizer isso? Esse paraboloide, como aqui vale 4, né? Se o valor de y vale 4, eu coloco 4 aqui e o x dá mais ou menos 2. Então, você tem menos 2 e aqui você tem 2. Você consegue identificar que o teu x varia entre menos 2 e 2. O teu y vai variar entre 4, né? Que é aqui o limite superior, 4, menos a função aqui, né? Pensa, escolher um x fixo, analisa o ponto, limite superior, limite inferior. E aqui vai estar o x ao quadrado. Então, ó, x intervalo fixo, lá do tipo 1, o y variando em função do x, e o z tem que variar entre funções de x e y. O que a gente vai ter aqui como problema? Que se eu pegar aqui, ó,
o y igual a x ao quadrado mais z ao quadrado, eu tenho que isolar o z. Eu quero saber o z vai variar entre quais planos. O plano daqui, eu tenho z ao quadrado igual a y menos x ao quadrado. O z vai dar mais ou menos raiz de y menos x ao quadrado. Olha o que a gente vai ter. O plano inferior vai ser menos y menos x ao quadrado, e o plano superior, raiz de y menos x ao quadrado. Isso aqui vai dar um trabalhão. Não dá nem para utilizar coordenadas polares, porque eu não tenho elevado ao quadrado, né? Então, aqui vai complicar essa minha integral. Então, analisando pelo plano XY, fica complexo eu resolver esse exercício. Então, vamos tentar, já que ele colocou que o paraboloide é y igual, e entre o plano y igual a 4, vamos tentar trocar de domínio. Então, em vez de eu colocar o domínio XY para fazer essa análise, vamos pensar, já que é em relação a y, no meu domínio XZ. Se eu olhar para o domínio XZ, fica muito mais fácil. É como se eu estivesse olhando este paraboloide que a gente já estudou, só que olhando ele de lado, tá? Então fica mais fácil pensar dessa maneira. Então vamos ver como que a gente pode analisar referente a trocar esse domínio, né? Trocar ali para x e z. Então aqui, ó, se eu considerar o plano como domínio, o x e o z, então vamos analisar aqui. Eu tenho o paraboloide em relação a y e o plano y igual a 4. Essa integral tripla, nessa região E, de raiz de x ao quadrado mais z ao quadrado, dv. Como a gente pode colocar aqui, primeiro pelo x, depois pelo y, depois pelo z, como eu estou analisando pelo y, vamos analisar aqui essa integral em relação a y. Então, eu vou transformar essa integral tripla numa integral dupla, e aqui vai estar a região x e z, certo? E vou calcular essa integral entre esses dois planos. O plano xz, que seria o domínio, né? Que é o limite inferior, e o plano x ao quadrado mais z ao quadrado. Dessa função aqui. X ao quadrado mais z ao quadrado. Aliás, né, gente? Aqui não é xz. Se vai ser limitado pelo y igual a 4, então nós temos 4 no limite superior e o paraboloide no limite inferior, x ao quadrado mais z ao quadrado. Isso daqui é em relação a y. E aqui eu vou colocar um dA, porque pode ser tanto dx dz como dz dx, certo? Vou colocar aqui essa região como E1. Quando a gente faz o cálculo em relação a y primeiro, perceba que a minha função integranda não tem y. Então, isso daqui é uma constante. Então, como que fica essa integral? Fica a integral lá, dupla de E1, intervalo, essa constante, né? Vamos considerar aqui, x ao quadrado mais z ao quadrado, vezes quem? O limite superior menos o inferior. Então, a gente vai ter 4 menos x ao quadrado mais z ao quadrado. Essa seria a integração da função em relação a y, já que o y aqui está variando entre um plano, que é um valor numérico, e uma função que não tem y, né? Então, aqui, dA. Se eu observo bem, essa minha formação, então peguei a integral tripla, transformei ela numa dupla e resolvi a primeira das integrais. Isso é permitido eu fazer, certo? Eu não preciso fazer as três de uma vez, eu posso fazer uma para tentar sair daquela situação. Então, eu já sei que o y está variando entre o plano, vamos desenhar aqui, paraboloide, e o plano igual a 4. Então, na verdade, você tem o superior e o inferior, que é o paraboloide. Então, 4 e x ao quadrado mais z ao quadrado. Isso é constante, vem para fora da integral, e aqui faz 4 menos x ao quadrado menos z ao quadrado, certo? Do jeito que está aqui, foi transformado em uma integral dupla. E numa integral dupla, como eu tenho x ao quadrado z ao quadrado, eu posso utilizar coordenadas polares.
Como é que eu sei que eu posso utilizar coordenadas polares? Qual que é a intersecção desses dois planos? Então, se eu pegar o y igual a 4 e o y igual a x ao quadrado mais z ao quadrado, e igualar, eu tenho que x ao quadrado mais z ao quadrado é igual a 4. Isso daqui é uma circunferência. Então, lá no meu domínio, né, eu fiz a troca de domínio lá no começo. No meu domínio yxz, eu tenho uma circunferência de raio 2. Então, a intersecção do paraboloide com o plano vai ser toda essa circunferência, essa região de integração. Então, se a região ela é circular, eu posso utilizar coordenadas polares. Só que agora não mais em xy, mas naquele domínio que eu troquei, xz. Então, o meu x pode ser chamado de r cosseno θ, o meu z de r seno θ, o módulo do jacobiano continua sendo r, e aqui o raio vai variar, o raio é a distância, no máximo até 2, né? Então, vai de 0 a 2 o valor do meu raio. Então, de 0 a 2, e o θ, como a intersecção é todo o meu círculo, né, a minha circunferência, vai de 0 a 2π. Então, olha como que vai ficar simples. Vou escrever aquela integral agora em coordenadas polares. Então, eu tenho integral de 0 a 2π, integral de 0 a 2, raiz quadrada de x ao quadrado mais z ao quadrado, isso daqui é uma circunferência, né? Aqui eu tenho r ao quadrado, então substituo aqui por r ao quadrado, vezes 4 menos, aqui é menos, viu? Que é o 4 menos x e o menos z, né? Vai subtrair aqui, troca o sinal dos dois. Então, eu posso substituir isso por menos r ao quadrado, este valor, vezes o módulo do jacobiano, que é r, dr dθ. Aí é só resolver. Aqui sai da raiz, a gente tem integral de 0 a 2π, integral de 0 a 2, de r vezes 4 dá 4r, vezes esse r, 4r ao quadrado, menos r vezes r ao quadrado dá r ao cubo, vezes r à quarta. R à quarta, dr dθ. Então, a minha integral vai ser integral de 0 a 2π, 4r ao quadrado fica 4r ao cubo sobre 3, menos r à quinta sobre 5, no intervalo de 0 a 2, dθ. Aqui o intervalo inferior vai ser 0, né? O limite inferior vai ser 0, então só substitui o de cima. Intervalo de 0 a 2π, 2 elevado ao cubo fica 8, vezes 4, 32 terços, menos r elevado à quinta dá 2 elevado à quinta, 32 quintos, dθ. Como aqui não tem θ, esse número é constante. Então, eu vou calcular no MC. 15 por 5 por 3 dá 5, vezes 32 dá 160, menos 15 por 5 dá 3, vezes 32 dá 96, θ no intervalo de 0 a 2π. Então, isso daqui vai ser igual. 160 menos 96 dá 64 quinzeavos vezes 2π menos 0. Então, fica 64 quinzeavos vezes 2π, que dá 128π sobre 15. Está calculado a minha integral. Certo? Então, vamos de novo aqui o que eu fiz nessa análise de exercício. Então, vamos aqui, ó. Quando eu peguei a minha função integrando, a região é limitada por um paraboloide pelo plano. O fato do paraboloide ser y igual significa que a origem vai ser aqui em 0 e em relação a y, que eu estou analisando as variáveis de x e z, certo? E o plano y igual a 4 vai definir aqui uma região de y, né? Então, a gente olha aqui o paraboloide plotado em relação ao y. Quando eu penso isso em coordenadas cartesianas,
no domínio que a gente está acostumado, que é o domínio XY, a gente vem aqui e olha qual é a intersecção do plano XY. Então, a intersecção do plano XY, que é essa região aqui de baixo, é quando o meu z vale zero. Então, você vai lá naquele paraboloide, coloca o z igual a zero, e você sabe que lá no plano XY ele tem desenho de uma parábola. Vai ser essa parábola aqui, ó. Deixa eu apagar essa verde aqui, fica mais... Ó, vai ser essa parábola aqui no plano XY, certo? Que é o que eu desenhei aqui. No plano XY, quando a gente analisa a intersecção do plano em relação a essa parábola, eu consigo achar os valores para x que são fixos, entre -2 e 2. Qual é o grande problema? Que lá no meu paraboloide, eu tenho que pensar ele em relação a z, não em relação a y, porque eu estou querendo um domínio xy, então eu tenho que relacionar em relação a z aqui. Então, olha o que a gente tem. A gente tem uma função bem complexa, né, para calcular. O que a gente fez aqui? A gente trocou de domínio. Não consideramos domínio xy. Já que está tudo em relação a y, vamos considerar o domínio como o xz. Então, considerando no xz, a minha integral tripla, eu transformei ela numa integral dupla e integrei em relação a y. Como a função integranda não tem y, ela é uma constante. Então, vai ser ela vezes o y. Apliquei o superior menos o inferior e obtive essa função aqui, né, essa integral dupla, né, numa região de domínio XZ e unidade de área. Pela cara da minha função, eu achei a intersecção desses dois planos em relação ao meu domínio, XY, e eu descobri que é um círculo lá no domínio de raio 2. Então, se eu tenho uma superfície circular, coordenadas polares. Então, meu domínio que era XY, que a gente estava acostumado, virou X e Z. Então, XR cosseno θ, ZR seno θ, o raio varia de 0 a 2 e o θ varia de 0 a 2π. Aí é só fazer o cálculo, a gente chega em 128π sobre 15, tá bom? Qualquer dúvida que tiver, é só entrar em contato comigo e a gente se vê na próxima aula. Um abraço, fiquem com Deus e até mais. Tchau!